Boa tarde, Ferreiros! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Você está no primeiro cenário temático do Brasil, meu nome é Vinícius Antônio e hoje a gente fez até algumas alterações aqui no nosso estúdio para a gente ter esse papo incrível com um casal de empreendedores que vai trazer a história aqui do que eles vêm construindo em comum aqui com a gente, que é no setor de educação. Então, Denis e Priscila Sá, sejam muito bem-vindos aqui à Forja. Obrigado. Gratidão. Vocês curtiram aqui esse cenário ou não? Oh, amamos, cara. Amamos. Acho que só coloca um pouquinho mais perto, Denis, aí da sua... Aí, agora sim. Então tá bom. Esse prazer receber vocês aqui. Acho que o pouco que a gente se conheceu, o pouco que a gente conversou, a gente já viu que a gente tem bastante coisa em comum aí de acreditar que todas as pessoas podem ter um resultado mais expressivo, né? Independente da área da vida. E hoje a gente quer saber um pouco da história de vocês, conhecer melhor o negócio que vocês vêm desenvolvendo também, para a gente conseguir aí inspirar essas pessoas aí que vêm nos acompanhando. Para a gente começar, queria conhecer um pouco melhor vocês também. Vocês querem se apresentar? Quem começa? Sim, eu vou começar e aí eu já passo para o Denis começar a nossa história. Eu sou Priscila Sá, mãe de 5 lindos filhos. Uau! Nós temos 5, eu ainda brinco e falo, gente, é tudo do mesmo pai, a gente quis um monte de criança mesmo. E hoje eu trabalho com inteligência espiritual, que a gente vai falar um pouquinho. Tenho certeza que cada um pode ter sucesso e assim, em todas as áreas da vida. E só de ser mãe de 5 já tem muita coisa para compartilhar, né? Já tem muito conhecimento, já, né? Já tem. E você, Denis? Então, e a gente tem filhos já, acho que quase da sua idade já, né? Temos de 24, né? 16, né? E 3 pequenos, né? Então, e a gente tem, sim, uma gratidão muito grande. Pô, primeiro agradecer aqui a oportunidade de a gente estar aqui, então a gente amou a temática, né? Tudo, assim, até a mística um pouquinho que tem aqui, né? Do estúdio, de tudo, né? Cara, e assim, a gente tem vivido algo que a gente começou a falar um pouquinho, né? Não tem nada, assim, sobrenatural, né? Mas a gente tem acreditado nessas coisas simples, pequenas coisas que fazem grande resultado na nossa vida, né? O que é mais difícil dele, ser pai ou ser empreendedor? Rapaz, olha, essa é boa pergunta, hein, cara? Obrigado pela pergunta maravilhosa, hein? Eu vou falar para você, ó, pai é uma responsabilidade maior, né? Pai é uma responsabilidade maior, porque pai a gente tem um legado para deixar. A empresa, eu acho que ela continua, mesmo que você não esteja lá. E já não dá para terceirizar ninguém a parte... Entendi. É isso aí. Então, a empresa, a gente consegue, né? Eu aprendi uma coisa assim na vida. Processos faz você se multiplicar. Somente pessoas nos dão liberdade. Uau. Então, e filho, a gente já tem que partir dessa premissa. Eu já tenho que deixar ele livre desde o começo. Eu saber que eles não são meus, né? Uau. Eles estão comigo. E é difícil aceitar isso, né? Porque eu vejo pelos meus pais com relação comigo que é difícil aceitar assim essa liberdade, né? E a gente sempre teve isso assim mesmo, né? Sendo que o de 24 mora em Macapá hoje, o Pietro de 16 foi morar com o irmão. Uau. Então, desde os 14 anos trabalham com a gente, então a gente ouviu... Ixi, tem muita coisa pra gente falar disso aí, né? Tem muita coisa pra gente falar, mas a gente acredita muito nessa liberdade, de deixar o filho livre mesmo para ele construir a jornada dele, né? E a gente estava conversando logo no dia que a gente se conheceu, vocês também têm um negócio no segmento de educação, né? Esse é o core de vocês, tá? Esse é o principal. O que vocês atuam hoje, como que vocês atuam, qual que é a empresa de vocês hoje, como que vocês atuam no segmento de educação também? Quero aprender muito com vocês aqui hoje, inclusive. Legal. Então deixa eu contar a história um pouquinho, né? Assim, eu já trabalho com educação há 31 anos. Eu nunca fiz uma outra coisa na vida. Então, se alguém estudou em escola pública, estadual aqui, já deve ter visto um cara igual eu. Aquele cara que entrava numa sala de aula, entregando uma bolsinha de curso de informática, profissionalizante. E eu me dei muito bem. Então, aos 20 anos de idade, eu cheguei a montar uma escola de informática. Com 22, eu cheguei a ter uma rede de 10 escolas. E aí eu costumo dizer uma coisa que é uma das coisas mais importantes que eu carrego hoje. Se a gente não sabe para onde vai, essa fala é antiga, né? Qualquer lugar tá bom. E eu trago essa fala hoje para uma mentoria. Se você não está ganhando dinheiro, você não precisa de um mentor, é uma escolha. Mas se você está ganhando dinheiro, se você tem sonho de ganhar dinheiro hoje, de construir riqueza, de prosperar, você precisa de um mentor. Porque sozinho você pode estar mal acompanhado. E no meu caso foi esse.
eu tive um sucesso, né? Ilusão do sucesso, com 20 anos, molecão de tudo, e desandei na vida, né? Me tornei uma pessoa arrogante, prepotente, orgulhosa, eu acho que isso é muito vaidosa. comum, inclusive, né? A gente aí, percebe muitos relatos das pessoas que passam por aqui, é justamente isso, né? De ter esse contato com uma abundância financeira muito cedo, não estar totalmente preparado para lidar com tudo isso e aí passar por altos e baixos nesse processo de manter, né? E foi exatamente isso, porque você tem, mas você não é ainda, né? Então você está tendo, mas você ainda não é. Então, assim, ó, você tem, mas o ser ainda tá sendo forjado ali, né? Ainda não tem ainda substância, não tem recurso, subsídio para aguentar aquilo. E no meu caso foi isso. Aí me tornei uma pessoa, infelizmente, né, arrogante, prepotente, já tinha uns viciozinhos ali, né, sabe? Fumava um baseadinho, né, cheirava, daqui a pouco... Aquela ideia de que não vai fazer mal, é só baseado, né? E aí, infelizmente, desandei mesmo na vida. Em 2001, aí antes de eu conhecer a Priscila, eu fui para uma clínica de recuperação. Uau. Eu fui para uma comunidade terapêutica, vivi igual um nóia mesmo, escravidão dos vícios aí. E aí que ali começou a história. A sociedade mais improvável que eu estava falando para você é a minha, porque eu conheci o meu sócio dentro de uma clínica de recuperação, Oswaldo Segantin Júnior. E aí nós saímos de lá, a gente começou a trabalhar com uma escola de inglês. Então eu não tinha contato com inglês, então nós começamos a trabalhar e a gente tem um case, porque em 9 meses a gente colocou 1.500 alunos em uma escola. Então a primeira escola da rede hoje, que é de Santo André, a gente está há 16 anos no mesmo lugar. Em 2002 nós somos funcionários, colaboradores dessa rede. E aí teve um resultado. 2006 a gente nasceu a Enjoy. Só que antes de eu chegar, tem um lado que eu conheci essa moça, né? Que eu conheci a Priscila, né? Que a gente se conheceu. Eu acho que era o meu desejo mesmo. Você sabe que precisa estar associado com alguém, né? Eu queria ter alguém mesmo que pudesse me ajudar, uma ajudadora. Então, independente de religião, orei, pedi a Deus aí, clamei, né, ao Senhor aí, que eu queria uma pessoa junto comigo para a gente construir uma vida juntos mesmo, né? E vocês querem um dado interessante? Das pessoas que passaram por aqui, todas elas compartilham desse resultado expressivo no seu segmento. 11% apenas dessas pessoas não eram casadas. Uau! Olha aí. Então é um fator, né? Você ter um parceiro... Determinante, né? Você ter que aumenta aí em 89% você ter a chance de ter um resultado expressivo. Quando a gente viu e percebeu isso, a gente fiquei até impactado. Falei, cara, não imaginava que era tão interferente, assim, que interferia tanto no Eu gosto de uma fala que, assim, não importa necessariamente para onde você vai, mas uma coisa está nas nossas mãos, escolher com quem a gente vai. Uau. Então, você escolher com quem você vai é muito mais importante do que saber para onde você vai. E aí, a gente começou uma história, a Pri teve que fazer uma renúncia, porque chega um cara lá desandado, entendeu? Sem dinheiro, sem nada, e ela já namorava lá um milionário lá, entendeu? E largou esse cara para vir que correr atrás, né? Vir atrás de um cara que só vendeu sonho, né? Que não tinha nada. Mas o ponto positivo disso que não era o contrário, né? Porque senão ficaria mais fácil. Se você fosse o cara milionário, eu ia falar que era por causa do seu dinheiro, né? Eu dei o ponto do baú, né? Pouquíssimas pessoas fariam essa troca aí, né? É verdade. Eu acredito, até o Denis falando aqui sobre o que aconteceu na vida dele, que ele ganhou dinheiro muito rápido, novo, e ele acabou, né, desandando, porque a gente precisa ter um mentor. Então, eu falo da inteligência espiritual, eu gosto de unir muito a inteligência espiritual, e me veio, a hora que ele começou a falar, me veio até do filho pródigo, porque as pessoas falam, poxa, o filho pródigo quis sair no mundo e gastar toda a fortuna dele, quis ostentar. Na verdade, eu vejo de uma outra forma, qual as pessoas não viram. Ele era um cara novo, que ele já estava acostumado com a riqueza, só que ele não estava preparado para ter ela nas mãos dele. Ele queria estar ali dominando aquela riqueza e ele não estava preparado. E que a gente vê com isso? Que as bênçãos, eu falo uma coisa, as bênçãos elas já existem, tá? As bênçãos elas existem, elas já estão prontas. Então assim, prontas, né? Então assim, Deus, ele não pega você e dá as bênçãos de uma vez. Ele prepara, porque elas já estão preparadas. Ele te prepara você para receber as bênçãos. Então,
Ele contando aqui, veio a história do filho pródigo muito rápido. Eu falei, tá vendo? O cara não estava preparado na hora. Então, quando você deixa esse controle nas mãos da inteligência espiritual e você faz também, porque tem que ter a ação, senão não adianta, que a gente vai falar também um pouquinho aqui, você vai no caminho em construção ao sucesso. E como é louco, assim, né? Dessas histórias bíblicas, como a história vai se repetindo, assim, né? É como se fosse uma previsão já do tipo assim, ó, isso aí, fez então. isso, acontece aquilo, né? É manual. Não tem erro, Manual. né? Oi, agora o que me vem na cabeça é o seguinte, o que seria, no entendimento de vocês, estar preparado para a riqueza? Olha, o Denis pode até daqui a pouco, né, encaixar aqui a nossa história, mas todo mundo precisa se preparar. Então, a gente conversou um pouco antes, né? Se a pessoa quer ser um atleta, ele vai ter que se preparar para isso. Sim. Se a pessoa vai querer ser o melhor pianista, ele tem que se preparar para isso. Vai ter que ter, né, dias e dias, horas e horas de estudos para isso. Então, não adianta, não vai ser do nada. A gente precisa estar preparado. Aí, quando saber que a gente está preparado? Quando saber que é a nossa missão? Né? Eu escrevi um livro e a gente vai fazer o lançamento daqui a 2 meses. Não é coincidência, é deucidência. Então, eu falo assim, o sucesso não acontece por uma coincidência. A gente conversou isso agora, das pessoas que você entrevistou. Todo mundo vem aqui, o pessoal quer saber, né, algo mirabolante que aquela pessoa fez. Não foi uma coincidência. Foi sorte. Não. Foi justamente, aí eu falo a deucidência, por quê? Porque já existia e aí ele foi no acesso. O que as pessoas têm que entender é como acessar, porque ele existe. Então, tá preparado é você tá com maturidade para entender que existe um tempo. E esse tempo não é... você pode ter a paciência diferente de passividade. Então, isso eu explico muito. Paciência é diferente de passividade. Esse tempo que você precisa para você ir atrás das suas coisas, para você estar realmente preparado, é o tempo que você tem que ter paciência, porque você sabe que aquilo vai acontecer, só que não passivo. Você tá lá todos os dias fazendo. Então, desde pequena, né? Eu vim de uma família de 6 pessoas, eu morava num quartinho, né, com 6 pessoas dormindo. Eu vou falar a verdade, né? Eu sou assim mesmo, o pessoal sabe. Tinha rato que entrava, sabe? Aqueles cogumelinhos assim na parede, porque tinha uma realidade totalmente diferente. Totalmente diferente. Tinha muito mofo. E ali eu tinha uma gratidão no coração. Essa gratidão era, eu tô aqui, mas eu sei que se eu tô aqui é para eu ajudar pessoas lá na frente. Eu ainda vou poder ajudar crianças, eu vou poder ajudar pessoas a mostrar que não é o cenário que ela tá que vai fazer, né, quem ela é mesmo, que ela nasceu para ser. Então, eu creio que a hora que a gente entende isso, que não é o cenário que vai fazer quem você é sim o que você sabe aonde você pode chegar. E ali eu fui crescendo. Por que eu escolhi casar com uma pessoa para começar do zero? Porque eu sabia meu princípio. Então, assim, quando uma pessoa tem princípio, nada corrompe. Nada corrompe. Eu tinha meus princípios, Deus, família e negócios. Teve um tempo que eu fiz a inversão de valores e foi muito bom, porque quando eu fiz a inversão de valores, eu quase perdi a comunhão com Deus, a comunhão com a família e perdi os negócios. Perdi. Foi muito bom para mim. Eu passei por isso. Por quê? Porque eu estava numa corrida dos ratos, corrida atrás do dinheiro, que muitas pessoas passam por isso. E que a gente entra no automático muitas vezes, né? A gente até falou disso aqui ontem, na outra gravação, que como é fácil a gente entrar nesse processo automático de buscar essa abundância financeira e esquecer de tudo. É muito comum, assim. Fica cego, né? Tipo assim, cego, uma cegueira. E você não percebe que tá trabalhando muito, você não percebe N coisas, e você entra nesse fluxo, assim, de buscar essa abundância financeira e esquece de todo o resto, né? E aí quando você vai carregando esses princípios dentro de você, você já tá no caminho do sucesso. Eu gosto de repetir muitas frases do Denis, que ele foi quem me ensinou a palestrar, hoje eu dou palestras, né? Ele é uma pessoa
abençoada. E ele fala assim, você quer sucesso? Foge do fracasso. Então eu sabia que eu tinha que fugir desse fracasso. E qual que era o meu fracasso, né? Eu falo muito de genealogia na inteligência espiritual, que você pode também estar pagando dívidas que nem é sua, né? Vem da sua árvore genealógica. Porque a pessoa está sempre depressiva. Porque a pessoa nunca dá certo no casamento. Porque a pessoa... Então, você pode arrancar essa raiz, sabe? Das coisas de que... Porque meu pai não deu certo, eu também não vou dar. Porque que eu nasci numa família simples... Eu vou ter que viver ali toda a minha vida. Eu não tinha escola particular. Eu não ficava colocando isso na minha cabeça. Então, o que eu percebo, né, nessa parte, eu sabia que eu tinha que ampliar o meu cenário. Eu falei assim, se eu ficar nesse cenário pequeno, eu tenho que ser grata. Porque a gratidão, ela cria uma barreira protetora contra as forças, sabe, do mal. E você continua a ter uma visão, né? A vista é aquilo que você está vendo. A visão é além. Então, eu falava assim, poxa, eu preciso de um cenário maior. E isso não quer dizer falta de gratidão. Aí a gente pega lá Elias, eu gosto muito de voltar assim para algumas partes da Bíblia. A gente pega Elias, por exemplo, ele foi um profeta que no tempo de apostasia, ele simplesmente foi ensinar outros profetas. É o que eu amei quando a gente chegou aqui e você explicou todo o cenário pra gente, que você falou do forjando. E aí você falou assim, poxa, é ferreiro, né, que fala? Isso. O ferreiro, ele não pode só fazer a ferramenta, ele tem que criar outros ferreiros também, ensinar para que possa continuar isso. E Elias fez isso. Elias sabia que estava muito pequeno e ele queria uma escola de profetas e começou a ensinar. E um dos alunos pegou um machado. Eu vou até pegar o machado aqui. Essa é uma marreta. Essa é uma marreta. Tá, vou fingir que é machado? Posso fingir? Pode. Mulher é muito boa com isso, tá? Então tá bom. Finge que isso é um machado, tá? Mas é uma marreta, então vamos fingir que é um machado. E eles precisavam pegar um emprestado para montar essa escola, porque o cenário estava pequeno. O que aconteceu? A parte de ferro, que também a marreta tem, né? A parte de ferro soltou da madeira e caiu dentro de um lago. E aí ele ficou desesperado. Por quê? Porque era a ferramenta que ele precisava para sair daquele cenário, para construir escolas, uma escola maior. Então ele tinha o quê? Um propósito. Ele tinha dentro do coração. Eu falo, nada corrompe quando você sabe qual é o seu propósito. E aí ele pegou, caiu lá no fundo, aquela parte do ferro do machado, e era emprestado, e ele falou, e agora? Quando você não tem as ferramentas certas, ele ia conseguir construir a escola? Não. Não ia conseguir. Então, aquilo não ia ser um multiplicador de bênçãos. Eu falo, cada pessoa é um multiplicador de bênçãos. E aquilo caiu. Então, assim, a lei da gravidade, o que vai acontecer? Ela atua sobre a massa de um objeto. A lei da gravidade vai falar o que aconteceu com esse objeto. Certo? O porquê que o ferro ficou lá no fundo do lago. Então, a lei da gravidade, ela vai explicar muitas coisas. Então, quanto maior for essa massa, maior vai ser a força gravitacional, né? Então, assim, todo objeto, ele possui um centro que... Ele é um centro de gravidade onde que a força dele é exercida. E o que vai acontecer? Quanto maior essa força, mais rápido afunda. Só que também tem a lei da inércia. Então, ele está lá no fundo, certo? A lei da inércia, o que ela vai falar? Que um objeto em repouso, ou ele está em movimento uniforme, ele não vai sair daquele lugar. Não é isso? Ele tende a ficar em repouso. Ele tende a ficar em repouso. Sim. A não ser se uma força superior, maior que ela, vir e puxar. E o que acontece? Agora, como você explica, Elias pegou, colocou o pedaço, arrancou lá da árvore, né? Nós temos aqui todo o cenário, arrancou o pedaço de madeira, colocou o pedaço de madeira sobre a água e subiu o machado. Isso a lei explica? Não. A lei não explica. Então, o que eu quero falar é, até para você ver, o que não se explica é, eles fizeram tudo isso, certo? Ele foi lá, cortou a madeira,
Ele cortou a madeira, pegou a madeira, foi lá, colocou a madeira em cima. Ele tentou fazer algo, só que não explica subir aquele ferro. Então, o que acontece? Eu falo assim, a inteligência espiritual, ela é inexplicável. Porque ela faz acontecer, a fé, além de você fazer, você tem que primeiro fazer. Isso eu não gosto de, eu gosto de deixar claro. Ah, Davi foi lá e brigou com o gigante. O que aconteceu? Primeiro ele correu para o centro de batalha. Quando ele correu para o centro, onde estava o campo de batalha, foi que ele conseguiu pegar a pedrinha. Ah, Moisés abriu o mar. O que ele fez primeiro? Mandou o povo marchar. Vocês vão marchar primeiro, aí o mar vai abrir. Então Lázaro saiu lá da tumba. O que as mulheres teve que fazer, Marta e Maria? Remove a pedra. Quando você tem essa preparação, você vai lá e faz. Aí tem um poder maior que vai potencializar a sua força. Você não precisa mais ter, sabe, aquelas pessoas que, poxa, eu tô fazendo de tudo para sair lá do fundo. Né? A lei, ela vai explicar. O que a lei vai explicar? Você vai ser igual ao seu pai. A sua família toda vai ser assim. Ó, Priscila, você morava aí numa casinha com esses ratos, você vai viver assim. O que vai ser dos seus filhos? Aí, meu esposo, você foi drogado? Ih, todo drogado morre. Olha a vergonha que você tem. Imagina se a gente carrega isso. Aí vem a lei que é justamente que não se explica, que é a inteligência espiritual. Então, o que fez subir um pedaço de madeira, Elias colocou lá, subiu e ele se encontrou porque precisava completar, né? São dois materiais diferentes, mas precisava para completar a missão que era multiplicar. Mas quando você diz que essa força, ela potencializa, eu acho que ela potencializa desde que você esteja na função certa. Isso. Porque se um machado se uma marreta fizer muita força para cortar uma madeira, ela não vai conseguir. E a força superior não vai potencializar ele cortar madeira, porque não é a função dele. Isso mesmo. Sacou? Então eu acho que ela atua quando justamente você sacou qual é a sua função no mundo. Entende? E eu acho que essas circunstâncias de passar, por exemplo, de morar com ratos e tal, eu acho que cada pessoa precisa ter um nível de pressão diferente. Que daí vem aquela famosa frase, né? Ninguém tem a cruz maior que pode carregar. Porque tem algumas pessoas que se não fossem nesse tipo de pressão, mas fosse em outro, talvez não teria a força para mudar isso. Eu acho que a grande sacada, assim, que a gente busca justamente entender em comum entre essas pessoas é por que algumas pessoas que vivenciam isso escolhem mudar essa situação e por que outras se mantêm no mesmo lugar. Essa que é a grande X da questão. Porque todo mundo vai passar por um momento de pressão. Todo mundo tem uma história triste para contar, todo mundo tem um momento em que passou necessidade e tal. Por que algumas pessoas usam isso para parte positiva e outras para parte negativa? Né? Então, quando você, Denis, por exemplo, estava numa situação de que você ascendeu muito rápido, depois foi para uma clínica, o que te fez ter essa percepção de usar isso tudo que aconteceu pro lado positivo? Como que você canalizou isso para esse lado positivo? Eu gosto sempre eu tenho uma observação e tem tudo a ver aqui no ambiente, no cenário, ouvindo todas as entrevistas que você já teve, que é o seguinte: o que mais me surpreendeu sempre, cada vez eu me surpreendo ouvindo a história das pessoas, é aquela história que tem muita gente que já chegou. Permanecer é difícil. Sim. Então o que faz um Silvio Santos hoje? Eu sempre tive isso. O que faz um Flávio Augusto, um Carlos Wizard, o que faz um Abílio Diniz, esses caras que já ganharam, um Jorge Paulo Lema, o que faz esses caras continuar? Não é dinheiro. Sim. Então tem que ter algo a mais maior, ali já, né? Tem que ter algo maior. Então, e uma das coisas que eu aprendi, tá? Eu aprendi isso na vida. Quando você tira o foco de você e você foca no outro, é onde a gente cresce. Então a maioria dessas pessoas, eu posso falar, nós convivemos há 3 anos com o Carlos Wizard, eu estava falando aqui, um bilionário, e assim, eu adoraria, sabe, chegar e falar assim, ele tem um negócio que é diferente, o cara, ele é genial. É lógico que é uma pessoa que tem as suas virtudes, é um cara inquieto, extremamente criativo, sabe, uma pessoa que... Mas uma das características que eu vejo em comum nas pessoas de sucesso são pessoas que estão sempre plantando. Uau.
Então, em algum momento, a pessoa teve uma virada ali, sabe, uma virada de cativeiro, de mentalidade dessa pessoa, de falar assim, ó, o que me fez chegar até aqui, eu preciso ter um porquê maior para eu permanecer, continuar crescendo. Então, é uma pessoa que não se envaidece, sabe? Então, não tem aquele negócio, permanece humilde nas vitórias, então continua acho que com aquela capacidade de enxergar. Todo mundo é capaz de fazer o que eu fiz, desde que esteja disposto a pagar o preço que eu paguei. E olha só, a pessoa ela não se encanta com essa abundância financeira quando ela chega, justamente quando ela acredita em algo maior. Porque se ela tá esperando a grana, quando chega, ela se perde, né? Quando chega, a pessoa se perde, né? Assim, então, porque chegou no que você esperava, né? Aí, chegou no esperava, chegou no pote de tesouro ali, né? No final do arco-íris. Então, e aí acabou a busca. Sim. Mas, e eu costumo até dizer, tem uma coisa agora, eu falo de uma forma muito respeitosa, assim, a gente ouve muito falar de propósito. Então, propósito virou moda. Sim. Então tudo é propósito, tudo é propósito. Meio banalizado até, meio banalizado, isso mesmo. E eu aprendi uma coisa, né? Então, quando você tem um negócio e você tem um propósito de ajudar alguém, tá? Então, pô, o meu negócio, e eu tenho um propósito, eu ajudo lá uma entidade, uma assistencial. Eu estou fazendo assistencialismo, estou fazendo solidariedade, eu estou fazendo filantropia. Olha o quanto que é importante. Quando você tem o seu negócio linkado com algo social, sabe, que tem uma virtude maior, você deixa de ter um propósito, você tem uma causa social. Você tem uma busca muito maior. Então, pode ser esse ponto. O que eu vejo nas pessoas que os caras têm muito mais do que um propósito. Os caras têm uma causa social. Uma bandeira para defender. Eles têm uma bandeira, eles têm algo por que lutar. Eu falo, cara, isso não pode ser só meu. Se pegar a própria história mesmo, pô, o Andrew Carnegie lá, sabe, que fez aí a história do Napoleão Hill, que mais influenciou líderes, acho que no mundo todo. Esse cara, ele falou, eu sou praticamente iletrado, eu não tenho condição de compartilhar, mas eu preciso deixar esse legado aqui para as pessoas. Sim. E ele pagou um jovem jornalista para escrever a história dele, e não só dele, mas de milhares de empresários, de pessoas que tinham essa sacada, que descobriram eu acho que esses pontos em comum. Esses pontos em comum. E eu gosto de dizer, assim, a Priscila até citou, né? Eu adoraria ter algo, assim, espetacular para explicar, mas cada vez mais eu me conscientizo de que sucesso, as pessoas que mais buscam o sucesso, infelizmente, pode ser até aqueles que mais fogem do sucesso. Uau. Quando você foge do fracasso, o sucesso vem até você. E olha só, quando eu lembro assim que um dia, acho que eu tinha por volta dos 13, sei lá, 12, 13 anos, foi quando eu escutei pela primeira vez aquela famosa frase do Martin Luther King, né? Se você não tem uma causa, não faz sentido por que você viver, não tem um motivo por estar vivo, algo nesse sentido, né? Isso aí, é parecido. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, por que essa frase é tão famosa? O que esse cara quer dizer em ter uma causa, né? Tipo, naquele momento... Causa é muito maior que um propósito, pra né? mim, né? Isso aí. Meu, como assim ter uma causa? Se não tem uma causa pelo que não faz sentido estar vivo, né? E aí, com o passar do tempo, eu acho que todo mundo passa por esse processo de buscar o dinheiro, né? Principalmente para quem vive de uma realidade muito difícil. E aí, conforme você vai amadurecendo nesse processo, conforme as coisas que você vai fazendo vão dando errado ou certo, né? Pensando num prazo maior, você vai formatando essa causa dentro de você. E você vai entendendo por que você faz algumas coisas, né? Então, quando a gente fala do Forjando, por exemplo, Forjando é a consequência da própria forja que a gente passou. Por isso que faz tanto sentido. Né? Quando a gente pensa em vocês trabalham tanto tempo no segmento de educação, o porquê que isso aconteceu? Qual que é a causa? O que levou a vocês a defenderem isso? Entendeu? O que levou a vocês a defenderem essa bandeira? Obrigado por você ter feito essa pergunta, porque o que eu costumo dizer? Então, hoje... nós temos uma causa social. A Enjoy hoje, então, a nossa empresa, né, posso falar? Então, a Enjoy, nós somos a única escola de inglês profissionalizante do mundo. Então, assim, não tem nenhuma escola hoje, nós não temos concorrente, não tem ninguém que faz o que nós fazemos. Nós não somos uma escola de inglês, uma escola de idioma, uma escola profissionalizante. Nós temos um programa comportamental bilíngue.
específico para jovens de 11 a 18 anos. É o negócio mais louco que você pode então, imaginar. O que seria na prática um programa comportamental bilíngue? Então, o que nós acreditamos? Nós partimos de uma premissa. Tá. Sucesso é comportamental. Tá, Então, eu também acredito nisso. Assim, isso aí. Então hoje, para o jovem hoje, seja para ele ser um empresário, para ele ser dono do próprio negócio, ou para ele ser um colaborador de uma empresa, o que vai determinar o sucesso dele é o comportamento. Sim. Então nós temos um programa comportamental, trabalhar inteligência emocional, autoestima do jovem, ensinar ele a falar em público, ensinar, seja fazer um pitch de vendas do seu próprio negócio. Então transcende o falar inglês. Transcende isso aí. É assim, uma hoje, parte só. É só uma parte, A gente fala que entendi. O inglês hoje é uma ferramenta que o jovem precisa para ele ser um profissional de sucesso. Mas quantas pessoas você já ouviu falar que fala inglês e é um zero à esquerda? Sim, só falar inglês não te garante nada. Só falar inglês não garante nada. Tá, só o cara dominar a tecnologia não garante nada. Só o cara ter uma profissão. Porque precisa ter esse profissional completo. Então, a gente parte de um princípio que é, primeiro nós trabalhamos o comportamento do jovem. E aí nós vamos dar as ferramentas necessárias para ele ser um profissional de sucesso. O inglês, que é um programa bilíngue, então ele vai fazer em 2 anos, ele vai fazer inglês, tecnologia. Então, o primeiro ano é o modelo americano de ensino, ele vai fazer um ano genérico, ele vai fazer inglês e tecnologia. E trabalhar o comportamento. Toda a escola tem uma profissional de RH, psicólogo, para trabalhar o comportamento do jovem. Faz teste comportamental, ensinar a falar em público, porque é uma habilidade que a gente precisa desenvolver e que infelizmente não é estimulado na escola, não é estimulado nos lugares. A gente vê um advogado que terminou a faculdade, o cara não sabe defender uma causa. Sim. Porque ele não foi falado para ele sobre oratória. Não, faz sentido? É uma coisa muito simples. Mas exemplo muito que vai exemplo muito claro que vai de encontro com o que você está falando. Quando eu fui para a UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, para cursar engenharia civil, na época, lá em 2016, era a 3ª maior do país em engenharia civil. Porra. Na minha cabeça, como jovem, a minha vida estava definida, pô. Se eu tô na 3ª maior universidade do país, eu vou sair daqui e vou ser milionário, na minha cabeça, né? E, cara, de repente eu vejo os meus amigos mais velhos se formando e sendo desempregados. Ou seja, só você ter um currículo, só você ter uma marca muito forte atrás, uma instituição muito forte atrás, não te garante nada. Nada. Infelizmente. E aí eu fiquei pensando assim, então se você está numa das maiores universidades do país, não te garante, o que precisa fazer para garantir? Essa é a sacada. Entendeu? É a sacada. Então, e aí, complementando, né? Então, o primeiro ano a gente ensina inglês e tecnologia, o segundo ano que vai ter o grande diferencial. Porque ele vai continuar fazendo inglês e ele vai escolher uma das 5 profissões. A área de marketing digital, se especializar em uma profissão. A área de programação de games, a área de web design. Caraca, e a área de gestão de também, negócio. né? Então, e aí no final ele tem que fazer um TCC, que é a grande sacada. Hoje, tem lugar que não quer currículo, quer que você se apresente. Sim. Eu não preciso do currículo seu. Se apresente, eu quero que você mostre na prática. Você vai participar de uma vivência aqui para mostrar se você sabe. Não adianta, o currículo não fala, o currículo não vende. É para mostrar o comportamento, né? Muitas pessoas são contratadas aí pelas suas qualidades técnicas e são mandadas embora ou nem são contratadas pelo seu comportamento. Não, e aí que tem acho que a época que a gente está vivendo, as empresas começaram a tomar consciência que, currículo é tipo assim, eu quero que você dê resultado, cara. É isso aí, não precisa currículo não dá resultado, né? Isso então mesmo, as pessoas assim, você tem... Né, muitas vezes a gente vê aqui dessas grandes empresas falando assim, não precisa ter faculdade para contratar. Beleza, mas se o cara não dá resultado também tá fora. É isso né? Aí. Ou você dá resultado, você tá fora. Com ou sem currículo. Eu carrego uma máxima assim, que a gente traz até para Enjoy, que nós falamos, nós somos amáveis com as pessoas, duro com o problema e rigoroso com o resultado. Uau. Cara, essa é a máxima. É inegociável, né? Inegociável. Então, amável com as pessoas sempre. Todo mundo merece ser bem tratado do jeito que ele gostaria de ser tratado. Nós precisamos ser duro com problema, tem que ser eliminado. Sim. E resultado, ninguém vive de amor e brisa. Então, por isso que a gente não tem problema em contratar um amigo. O Oswaldo hoje, meu sócio, meu grande amigo, meu melhor amigo, mas a gente trabalha. E assim, aprendeu. Chega no final do dia, se tu tá fazendo a sua parte, né? Tá bom. Então, assim, e principalmente dons complementares. Então, precisa estar muito claro
o que a pessoa tem que fazer, o resultado que ela tem que dar, o que essa pessoa tem que produzir. Não, a gente não vive se não tiver produção, se não estiver gerando, né, riqueza, e se não estiver prosperando. Acho que faz umas 2 semanas meu sócio estava aqui, o Henrique, e aí a gente conversa muito, assim, né? Ele é muito sábio também, já tá com uma bagagem bacana. Legal. E aí a gente fica tentando entender algumas coisas, né? Pô, por que a nossa relação é legal? O que faz... Por que tá progredindo? Por que tá dando velocidade? Por que a gente há tanto tempo, há 7 anos juntos, a gente consegue ter essa sinergia? Porque quando você vai conscientizando isso, você vai conseguindo achar esses fatores que conseguem influenciar nisso e passar para frente. Isso aí. Né? E aí a gente tava conversando, e é muito louco que, apesar da gente ser sócio, tem vezes que a gente fala sobre o negócio a cada 15 dias. Porque eu tenho a ciência que a parte dele está fazendo com excelência e ele tem a certeza que a minha parte está fazendo com excelência. É isso aí que eu tenho. E aí, aí você não se preocupa com se a pessoa está dando resultado ou não, porque você confia que ela está dando o melhor que ela pode, ela está resolvendo os problemas que elas têm e você não gasta tempo, né? Porque a pior coisa que tem, eu já tive experiência com sociedade, que é você faz a sua parte, tem que cuidar da parte do outro, né? É isso aí. Tipo, mas não está funcionando e tal. Então eu acho que você percebe isso nos negócios que vocês têm, acho que por vocês serem um casal e trabalharem juntos, sim, eu acho que... Como que não mistura isso, né? Ao mesmo tempo de manter essa harmonia, ao mesmo tempo que tem que dar resultado. Como é que é esse balanço, assim? Como é que é essa... E falar, é bem legal essa pergunta, e falar também sobre, você falou, né? Fazer o melhor que pode. Na verdade, até dentro da Enjoy, a gente fica criando, né, o Oswaldo, o Denis, a gente fica, né, as pessoas que estão, os colaboradores que estão ali, como o Denis fala, o líder, ele não é ser melhor que o outro, ele é ser melhor para o outro, né? Então, a gente pensa o quê? Em ter essa causa, a gente traz essa causa para que eles possam mudar de vida. Então, você vê da onde eu vim, da onde eu saí, sim, que eu falei para você, não, eu tenho meu propósito, eu quero. E a gente também pensa nisso. E uma das coisas que aconteceu com a gente na pandemia, né, Denis? A pandemia, assim, fechou escolas, fechou várias coisas. Foi muito difícil. E o negócio de vocês é 100% presencial, né? 100% então presencial. Foi 100% atacado, né? 100% atacado, cara. Só que o louco de tudo isso, né? Para confundir o sábio, eu falo. O louco de tudo isso é que na pandemia a gente estava abrindo escolas físicas. A gente vendeu 100 novas franquias. Olha isso, na pandemia fomos case de sucesso, na Globo demos entrevistas. Por quê? Tinha uma causa muito grande. Ali, o Denis pode falar um pouquinho, eu vou falar dos pais, uma das coisas que a gente fez com os pais, e o Denis pode continuar, que eu gosto que a gente tenha essa sintonia. Mas uma das coisas que a gente fez com os pais, poxa, primeira coisa que o pai foi fazer, tem um monte de gente que perdeu o emprego. Né? Teve um monte de gente que aconteceu tantas coisas e tinha gente que não era, nem os pais eram qualificados, porque a gente trabalha com classe C e D, e eles não eram qualificados hoje, né? Tem computador para mexer com isso, com aquilo, e não tinham tempo, né? Não tinham dinheiro para se qualificar e acabou querendo dar isso para o filho. O que a gente fez? Um plus, mais do que a gente deveria. A gente pegou e os cursos, demos mais de 400 cursos tem para os pais, né? Tem mais de 400 cursos. Então, no horário da tarde para a noite, nós temos professores para dar cursos gratuitos para os pais, para qualificar os pais. Pode até fazer online também. Pode até fazer online. Uau! Sim, porque entenderam a raiz de um problema mais à frente ainda. Sim. Tá, que entendi. O Denis pode até falar um pouquinho aí do que aconteceu na pandemia. Só falar um negocinho assim, o que até falou do propósito, né? Então hoje, o que eu entendo? Pô, o que a gente tem assim na Enjoy? Por que nós trabalhamos só com jovens? Aí você vai ver por que tem a ver com a minha história, a história do meu sócio, a história da Priscila. Porque raramente você vai ver um adulto que desandou na vida. Tem, mas raramente você vê. Raramente você vai ver uma criança que desandou. Qual que é o período mais suscetível, qual que é o período mais vulnerável que nós já vivemos? Adolescência. E é esse período que os pais têm perdido uma batalha hoje para os filhos. A pandemia fez a gente se transformar no país mais ansioso do mundo, que mais teve suicídio entre jovens, crise de pânico, de ansiedade, depressão, porque o jovem perdeu o sentido.
porque ele gosta de estar com os amigos, de conviver, e ele tendo que ficar trancado em casa, isso foi um choque muito grande. Sim. Então, assim, uma das coisas que a gente aprendeu a lidar é falar, qual que é o nosso público hoje? É jovem. Sendo que nós temos hoje o diretor pedagógico da rede, hoje, o Lee Oswald Siqueira, o cara tem doutorado em subjetividade da adolescência. Então, um dos maiores especialistas do Brasil hoje em jovens, está fazendo um pós-doc hoje, na Alemanha, específico para jovens, porque o nosso público é jovem. Eu quero entender como que o jovem pensa, quais são as necessidades, quais são os interesses, os sentimentos, os valores do jovem. Isso que faz a diferença. Por quê? Onde eu desandei na vida? Onde eu peguei um caminho errado? Na minha adolescência. Sim. Minha mãe maravilhosa, minha família maravilhosa, mas por algum motivo eu peguei um caminho errado ali já. E os jovens estão pegando, então a gente trabalha com um princípio. Quando você trabalha com educação, é prevenção. Uau! Passou da prevenção, eu já tenho que trabalhar com o que eu vivi, que daí já é recuperação. Recuperação, às vezes, a gente não consegue. Não, e olha só que coisa, né? A gente estava conversando aqui nos últimos dias, porque a gente, quando fez o Forjando, o nosso principal visão é que esse conteúdo ia ser para os jovens. Olha que por eu ser jovem, eu pensei, pô, o nosso objetivo é o jovem. Porque é onde você vai criar os comportamentos, é onde o jovem vai olhar pro empresário e vai falar, putz, eu quero esse resultado, eu quero isso, o que eu preciso fazer? E olha que louco. Quando a gente começou a produzir, começou a acumular essa quantidade de números, finalizamos o ano com mais de 120 milhões de visualizações. Show, fomos pegar esses dados e a gente se surpreendeu. Apenas 18% do público era jovem. Nossa. E aí o nosso maior público se eu não estou enganado, 70% a 80%, era de 26 a 45 anos. Uau. Aí veio uma questão, tá? Maturidade, né? Por que o jovem não consome? Cara, porque o que é a cultura que a gente vê hoje? O cara até 26 anos é o cara que, em média, né? Não vamos generalizar, mas em média. Mas o cara que vai lá para uma faculdade porque é obrigado, porque os pais, a mãe quer, porque a sociedade falou que tem que ir para uma faculdade. Ainda mora com os pais. Ainda mora com os pais. A vida dele da faculdade, depois que ele entra na faculdade, é fazer festa danada. O meio que esse jovem vive, se ele fala que ele vai estudar, se ele fala que vai ler um livro, ele é taxado de maluco, as pessoas já excluem ele. Aí pra ele não se sentir excluído dessa comunidade, ele cede a esses comportamentos, essa pressão, né? E aí falou assim, então o que a gente queria mesmo, a gente não conseguiu ainda. Que era justamente impactar esse jovem. Porque esse jovem é o cara que quer fazer festa agora. É isso aí. Como que a gente, não sei se a palavra certa é resgata, mas como que a gente impacta essa pessoa, esse jovem? Vocês já fizeram essa pergunta ou não? Já. Ó, a gente tem uma estatística muito legal que a gente tem na Enjoy, tá? Com 25 mil alunos hoje, então nós fizemos uma pesquisa. Isso representa quantas unidades para ter 25 mil alunos? 100 unidades em operação hoje. 100 unidades em operação. E a gente está nos 27 estados, né? É isso aí. E 200 né, comercializadas, né? Quase 200 comercializadas aí. Então, hoje, nós fizemos uma pesquisa, e olha que legal, assim, para você entender. Foi feita uma pesquisa, a gente fez a pesquisa para os pais e para os jovens. Qual que você acha que é o maior medo que o pai tem hoje, que os pais têm em relação aos filhos jovens? Do jovem se envolver com droga? Então, cara, eu também achei, até pela nossa origem ali, né? E infelizmente, assim, então, criminalidade, violência, droga, sabe, ver em terceiro, em quarto. Sabe qual que é o maior medo que o pai tem hoje? Não faço ideia, então. Você não faz ideia mesmo, cara, assim, sabe por quê? Eu também não fazia. O maior medo que o pai tem é que ele morra e o filho não sabe se virar. O filho é totalmente dependente dele. Mas o que causa isso? Qual que é, porque isso é a consequência de alguma coisa, né? O que causou isso? Porque na época dos meus pais, por exemplo, eu venho de uma família mais tradicional, assim, né? Era tipo assim, faz 18 anos e mete o pé de casa. Era, na linguagem clara, era isso, americano, né? Modelo isso, americano. Você tem o responsabilidade isso aí, você vai, vaza daqui, então, né? eu vejo que tem uma diferença para esse comportamento hoje. O que desencadeou isso? O que levou a gente ter uma geração que pensa dessa forma, que se preocupa com isso? Então, eu não sei, mas eu vou complementar. A gente fez a mesma pesquisa com os jovens. Qual que você acha que é o maior medo que o jovem tem? Perder os pais. Perder os pais. Então, pode ser, Caraca. tá? Que nós vivemos uma cultura hoje
dos pais fazerem tudo pelos filhos. Isso justifica. Sabe, de deixar os filhos, eu sei que uma palavra é dura, aleijados emocionalmente. Toda vez que eu dou uma muleta para o meu filho, eu não deixo ele resolver uma situação, sabe? Eu não deixo ele... eu acho que vezes... você sendo pai de 5, acho que é até um comportamento meio sem querer, assim, né? Meio mas é instintivo, né? Verdade. Uau, a gente pegou o Pietro com 16 anos, foi morar para Macapá com o irmão de 24, porque eles estavam lá trabalhando. E um monte de gente falando, vocês são loucos? Caralho, e eu vou falar, se a gente trazer aqui Pietro, Petro, vocês vão falar assim, gente, quantos anos eles têm? O Pietro, você pode entrevistar um dia aqui, você vai ficar admirado. Mas mas vamos lá, volta aí, pode ir. Não, o que fez com que vocês agissem diferente? Porque se a gente tem um problema nisso e vocês conseguiram agir diferente, então tem alguma coisa aqui que funciona. Você está falando com os nossos filhos? Com os nossos filhos. Então, primeiro, assim, nessa observação, hoje... De ter ciência dessa pesquisa. De ter ciência dessa pesquisa. Tá. E segundo, a gente lida com os jovens hoje. Então, por exemplo, é uma coisa que é comum os pais falarem. Eu não tenho dinheiro para investir no filho. Cara, isso é uma falácia, isso é um engano, porque na verdade não é que o pai não tem. Ele está investindo em algo hoje que não é prioridade. Nós não temos concorrente hoje, a Enjoy não tem concorrente, com todo o respeito, com toda humildade. Nós não temos. Quem que é o nosso concorrente hoje? Casas Bahia, Magazine Luiza. O cara que deixa de pagar o coisa para comprar um celular, videogame. Para comprar um celular, porque tá lá, entendeu? Cara, é aquele pai que viu a Copa do Mundo agora e falou, não, eu preciso comprar uma TV agora de 52 polegadas, porque eu quero ver o Neymar jogando. E aí o que a gente fala? Pai, não adianta o senhor estar com uma TV dessa aqui. Qual que é a imagem que o senhor está passando pro seu filho? O televisor é mais importante do que o futuro dele. O jogo do futebol lá, o entretenimento então, hoje, é mais... Então hoje, então a gente vê pais hoje que, assim, os filhos têm smartphone. De 2, 3 mil, um iPhone. E de repente... É um celular barato, né? Hoje em dia, né? Barato. Barato. Então, se for ver, é barato. Você não vê um jovem com celular de 2 mil. Já é isso mesmo. Eu tô desatualizado já, né? Falar pra você assim, é de 7. Porque assim, a Enjoy hoje, 100% dos nossos alunos hoje, pode ser que eu esteja cometendo aqui um erro, mas vamos colocar, a grande maioria tem smartphone. Nós temos um aplicativo que roda, hoje é de realidade aumentada, eu já preciso de um celular. Então, 100% dos nossos alunos hoje tem esse celular. É raro aquele que não tem. Então, o pai, muitas vezes, ele está investindo em algo, aquele que fala, eu não tenho dinheiro. Não é que às vezes ele não tem dinheiro, ele está investindo em algo que não é prioridade. E o que nós colocamos, assim, a consciência? A única forma de mudar uma realidade. Então, a gente fala que o que nós fazemos da Enjoy não é tirar a pessoa da miséria, é tirar a miséria dentro dela. Isso é só por meio da educação. Isso é o trabalho que vocês... Só tem uma forma de a gente tirar a miséria dentro das pessoas. É por meio da educação. É conscientizando. E olha só como vai de encontro isso que a gente acredita, né? Como a gente conversa com muita gente, é natural que surjam muitas oportunidades de negócio, né? Surge muita coisa o tempo inteiro. E aí para algumas a gente diz não, outras a gente diz sim, normal. E aí as pessoas já nos questionaram, mas essa aqui é muito melhor, por que vocês disseram não? Né? E aí a gente parte de uma premissa que a gente faz negócio apenas que causa um impacto através da educação. Olha, porque show, hein? A gente começou a perceber que quando a gente tem aquela relação de potencial-potência, tipo, todo mundo é uma barra de ferro. Uhum. Todo mundo tem a capacidade de transformar essa barra de ferro numa ferramenta. Opa. Nem todo mundo vai. Isso é o forjando. Nem todo mundo vai, mas todo mundo tem a capacidade. Aí o que me incomodava? Hoje, se você sair de sul a norte do país, você encontra numa esquina um jovem de 10 anos que você olha pra ele e fala assim, esse cara é o Neymar, velho. Esse cara é muito bom, vai ser o próximo Neymar. Aí você vai na outra esquina, você vê o cara muito bom no basquete. Um outro que tem um talento acima da média como cantor. Um outro que com 10 anos criou um negócio. Aí você fala, esses caras a gente tá rodeado de preciosidades, né? Esses caras vão ser... Aí passa-se os anos, você nunca nem ouve falar dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não deram resultado. Aí você pergunta, mas o cara tinha o recurso necessário, o cara tinha o talento, o cara tinha o potencial. Por que esse cara não deu resultado? E essa que é o grande lance. Porque antes a gente tinha o pensamento do tipo, ter o potencial garante que você tenha bons resultados. Mas na verdade não.
Não. Na verdade, você só ser bom hoje não é suficiente para você ter resultado. E aí a gente começou a perceber que no meio desse processo, principalmente do jovem, que é aí onde tem esse grande desvio, entre transformar esse potencial em potência, acontece N fatores. Porque o cara ele é bom, ele acha que não precisa treinar, um exemplo. É isso aí. O cara acha que tem uma ideia fora da curva, não precisa estudar, não precisa fazer, não precisa ir atrás. N fatores. Então, a gente começou a perceber que o jovem hoje tem 1 milhão de coisas que tiram a atenção dele. O Belete teve aqui um dia, um jogador que jogou na seleção brasileira. São Paulo. Ele falou assim, Vinícius, a gente tava treinando num clube lá, dos adolescentes, num time, e o jovem tinha um atacante lá de 15 anos, o cara era muito fora da curva. E o problema do cara é que ele dormia pouquíssimas horas por dia, senão ele poderia render muito mais. E a gente foi entender porque que ele não estava rendendo o tanto que ele poderia. Daí descobrimos que era porque ele não estava dormindo tanto. Quando a gente foi ver, ele não estava dormindo tanto porque ele passava horas no celular, pô. Olha. Aí você para pra pensar umas coisas que não tem explicação. O sonho do cara é ser jogador de futebol. Aí ele atrapalha o processo dele de jogar futebol porque ele dorme pouco, porque ele mexe no celular. Você entende? Boicota, né? Os negócios que... Tipo, os sabotadores. A pessoa, ela sonha com isso, ela sonha com essa oportunidade, sabe? Então vai totalmente disso que você tá falando. Tipo, a única coisa que pode consertar isso é a educação. É a educação. Então, quando a gente conta as histórias das pessoas aqui, quando a gente conversa com as pessoas, em outras palavras, o que a gente quer dizer é dizer o seguinte, gente, não tem segredo, pô. Você tem um potencial para transformar esse potencial em potência, é estudar, é abdicar, é abrir mão dessas redes sociais, é abrir mão de ser pra balada e tal. No final, é isso. É esse básico, né? Associação, né? E uma das coisas que eu falo, igual, né, a gente está falando aqui sobre a educação que ela vai ajudar, né? Mas o que você falou é muito forte também. Porque eu falo assim que toda palestra a gente escuta. Porque tem pessoas, até da sua família, que têm sucesso e as outras não têm sucesso. Não é essa a pergunta que todo mundo faz? E eu gosto de jogar essa pergunta como responsabilidade, responder com habilidade. Para você perguntar assim, não ficar olhando os outros, porque no compromisso cognitivo prematuro, aquela coisa que a gente carrega das crenças é o quê? Sempre tá culpando o outro. Você vê lá, Adão e Eva já era assim, quem fez? Foi você? Foi a Eva. Eva foi você? Foi a serpente. Uhum. Então, tem aquela coisa de culpar, né? Ou quando a criança ainda não tem maturidade, sempre tá, eu quero andar na janelinha. Por que você deu pro meu irmão e eu não tenho? Não é isso? Então, olha como a gente carrega pra vida adulta quando você pensa, por que umas pessoas têm sucesso e outras não? Então, eu falo, gente, vamos mudar? Vamos ressignificar isso e pensa, por que eu não cheguei aonde eu deveria chegar? Joga essa responsabilidade para você. E até brinco, né? Eu falo assim, por que eu não cheguei aonde eu deveria chegar se vivo na luta, na labuta e trabalho igual um filho da pátria? Você acha que eu ia falar outra coisa? E trabalho igual um filho da pátria. Por quê que eu ainda não cheguei, né? Mas é muito difícil, né? A gente assumir a responsabilidade de ter dado errado. De ter fracassado. Isso. É difícil olhar assim, nossa, não fui um atleta, não fui o cantor porque eu não fiz o que tinha que fazer. Cara, é difícil a gente tomar isso pra si, né? Tomar pra si. E o que acontece? A gente, né, você sabe que tudo na nossa vida, eu coloquei a inteligência espiritual, só que tem que ter ação. Eu já falo isso. Porque não adianta você falar assim, ó, por que o cara é tão bom e não conseguiu ter sucesso? Então, antigamente, né, antes de Daniel Goleman, na década de 90, o cara tem sucesso pelo seu QI. Ele é um Einstein, ele tem sucesso, ele tira notas boas, ele tem sucesso, né? Investiu aí na sua carreira e tem sucesso. Não, você falou, ó, saí da faculdade e vi que os meus amigos não tinha nem emprego, cara. Como assim? E aí, o que Daniel Goleman fez na década de 90? Ele falou assim, não é o QI. 89% do sucesso das pessoas é o QE, né? A inteligência emocional que a gente estava falando aqui, que faz com os jovens, né? A inteligência emocional é comportamental, como que você vai fazer diante das situações. Então, se 89% ficou na inteligência emocional, responsável pelo sucesso, e 11% sobrou pelo QI,
E aí eu falo pra vocês. A mesma taxa dos casados. A Ali. mesma taxa. Mesma taxa. E aí, deu 100%, não deu? Aham. Deu 100%. Aonde entra a inteligência espiritual? Se já deu 100%. Entra no 100%. Então, a inteligência espiritual, ela pega as duas inteligências. Ela pega o cara que é totalmente... Ele é muito bom, sabe, emocionalmente falando, comportamental. E por que também ele não deu sucesso? A gente vê coach. Eu não gosto muito do termo, né, coach agora, porque também ficou meio banalizado. Mas a gente vê coach que fala assim, vou te ajudar a ganhar 1 milhão, vou te ajudar... E a vida dele não tá boa. E ele tá lá ensinando isso. Por quê? Se ele trabalha com o emocional. Mas a gente também vê gente que é totalmente... Que aprendeu, né, com a inteligência aqui na horizontal. E aprendeu. E um monte de curso. Mas não deu certo. Por que isso acontece? Então, a gente vem com a inteligência espiritual, que Deus pega, ele não escolhe o capacitado, ele capacita o escolhido. Desde que você comece a saber quais são os seus princípios, seu propósito e o servir. Olha o que aconteceu com a gente, essa parte do servir, tá? Então, veio tudo na minha vida, na do Denis, a gente aconteceu, né? Nós ficamos com 10 unidades, primeiras 10 unidades, daqui a pouco a gente teve um perrengue, aí a gente acabou perdendo tudo. Com 10 unidades, gente, foi um... Já enjoy. Foi. Já enjoy, um momento já muito enjoy. difícil. Que todo bom empresário, ele tem que passar pela queda primeiro, né? Para você entender isso. E quando a gente perdeu tudo, nós olhamos um para o outro e falamos assim, né? O Oswaldo tá no meio da gente. A gente precisa continuar servindo. É servir no tempo da necessidade. Quando a gente foi voltando, que foi também a pandemia, e a gente resgatou tudo, resgatou valores, e, né, foi abençoando cada vez mais, apareceu um instituto que estava abandonado e ia gastar muito dinheiro. Só que imagina que a gente tinha saído da onde a gente morava, de uma mansão que a gente morava, para morar de favor. Olha o que aconteceu com a nossa vida. Passando tudo isso, aí acontece de vir, né? A gente começou a prosperar de novo. Você concorda que se a gente começou a prosperar, a gente podia pegar aquele dinheiro e pensar assim, poxa, agora vamos pegar esse dinheiro, vamos comprar carro, vamos comprar mais outra casa, vamos comprar isso. E a gente teve uma escolha. Apareceu esse instituto e agora a gente cuida de 450 crianças, né? Pega 450 crianças para cuidar, reformar o instituto todo. Aquele dinheiro que era para nós, colocar para o próximo, ou a gente vive nossa vida. Que empresário louco vai pegar um instituto sem ganhar nada e fazer isso? E eu vou falar para vocês, foi a melhor decisão da nossa vida. A gente pegou, entrou no instituto, não tinha torneira, não tinha nada. Reformamos o instituto. Hoje o instituto atende 450 crianças. O Denis pode falar também um pouquinho disso, mas o mais lindo, esta causa que a gente colocou no nosso coração de abençoar o próximo, olha o que Deus fez pra gente hoje com quase 200 unidades aí, né? Sim. Todo o estado brasileiro. Então, quando você tem essa causa de você servir e você não ficar lá na passividade, tem que fazer. Por isso que tem gente que fala, eu trabalho com inteligência espiritual, eu gosto muito do Piero, que ele trabalha também, mas não adianta as pessoas ficarem falando assim, poxa, eu oro, eu agradeço, eu não reclamo, mas você está fazendo? Você tem que fazer a sua parte. Tem gente que fala, Deus vai me dar, mas a pessoa não faz também a parte dela. Então a gente tem que servir e estar sempre plantando. E olha que legal essa atitude, né, do investir no instituto, por exemplo. A gente aqui somos cristãos, enfim, e a gente, todas essas experiências, a gente espirituais, assim, a gente tenta trazer isso para dentro de uma analogia para ficar mais prático, né? Porque às vezes a pessoa que não tem o mesmo nível de fé, ela não consegue entender aquilo que a gente está falando. Então a gente tenta trazer para essas analogias para a gente conseguir ser mais prático. E aí teve uma experiência que eu não lembro onde eu li, assim, mas dizia basicamente o seguinte, ó. Todas as vezes que você demandar os recursos que você tem para uma obra, mais recursos te será dado. Isso mesmo. Né? Então, assim, quando que a ferramenta ela sabe se ela tá
fazendo um bom trabalho ou não. Quando ela está participando de uma obra, quando ela está ajudando a construir uma obra que é maior do que ela, que ajuda outras pessoas. Isso ela tem a sensação que faz mais, que faz sentido. E aí, a gente começou a entender o seguinte, quando a gente começou a perceber na prática que quando a gente direcionava os recursos que chegavam até a gente para obras que impactavam mais pessoas, mais a gente recebia. É isso mesmo. Mais recebia, mais recebia, mais recebia, mais recebia. Quando a gente usava única e exclusivamente para benefício da ferramenta, ou seja, para benefício próprio, o recurso ele começava a crescer de uma maneira muito mais devagar, muitas vezes até nem chegava. Então, sempre que nós, como ferramentas, tentamos nos investir em nós mesmos apenas, e não numa obra que atende mais pessoas, os recursos eles acabam sendo mais limitados. E aí, sempre que você investe isso numa obra, os recursos vêm de forma mais abundante. Vocês perceberam isso na prática quando vocês fizeram isso com o Instituto, por exemplo? Nossa, indiscutível. Indiscutível. Foi multiplicando as bênçãos até com franqueados, né? Franqueados que estavam com a vida toda destruída. Não, indiscutível, assim, mas eu acho que a Priscila falou uma coisa, durante a pandemia foi onde eu percebi isso aí. É legal dizer, a gente teve um desafio nosso, foi porque nós tínhamos unidades próprias, chegamos a ter 10 enjoys, estava... Pô, 2 malucos se conheceram numa clínica de recuperação, daqui a pouco tá lá faturando 13 milhões por ano ali com escola, sabe, própria, nem sonhando em montar franquia. Daqui a pouco a gente foi especulado por um grupo financeiro em 2015. A nossa história chamou a atenção de um grupo. Pô, os caras veio uma pessoa nos entrevistar, chamada Isabel, lembro como se fosse ontem, assim, e ela falou, olha, a gente amou a história de vocês, mas, assim, qual que é a meta de vocês? E a nossa meta era chegar a 40 unidades próprias, né? Assim, pequeno, né, cara? A gente não pensava perto em franquia. do que poderia dar, né? Perto do que a gente poderia fazer. E aí, e ela falou uma coisa que foi assim, ó, aquilo foi, sim, que desbloqueou mesmo, de alguma forma, sabe? Liberou ali uma energia, sabe? De alguma forma nos deu um ânimo, assim, sabe? Deu esse propósito, esse senso maior, que ela falou, ó, hoje vocês estão impactando a vida de aluno, de colaborador, a vida de vocês está impactada em relação ao que vocês eram. Sim, só que o sucesso mesmo, ele só é sucesso quando ele pode ser compartilhado para mais pessoas. Olha essa fala, o quanto que é forte. Em outras palavras, ela queria dizer que 40 era pouco. E aí ela falou assim, ó, se vocês montarem franquia, vocês vão no mínimo chegar a 400. Entendi. E aí nós caímos, né? A gente foi franquear o negócio, cara, erramos pra caraca. Isso aqui é gostoso, erramos muito. Foi nesse período que a gente quase faliu, porque a gente focou em quê? Converter bandeira, trazer dono de escola. Há 10 anos nós atrás. Nós não estávamos à frente do negócio 2015. Então, a gente não estava à frente do nosso negócio, então a gente deixou na mão de uma empresa, de uma incubadora de franquia. Então, eu não escolhia. Foi o período que a gente fala que a gente vendeu a alma. Foi. Porque a gente pensou no dinheiro. A gente perdeu o propósito, a gente perdeu... Sabe, sim, essa nossa terceirizou busca. A responsabilidade. Terceirizou. Né? E então a gente quis encurtar um processo, vou trazer só dono de escola. Hoje, dos franqueados que a gente tem, eu tenho 3 que vieram do ramo da educação. Os outros 3 são pessoas que às vezes não falam inglês, cara, que não é do ramo da educação, que não tem faculdade, mas é um cara que, assim, ó, essa pessoa tem um perfil, o comportamento necessário para ser um franqueado de sucesso. E aí nós começamos a fazer um negócio, né, nessa época. Eu comecei a rodar o Brasil, nós começamos a fazer uma palestra presencial. Olha para você ver, eu rodava o Brasil fazendo uma palestra de inteligência emocional para os negócios. Presencial, então em Chapecó, perto de Concórdia. O Axon, franqueado de lá, ele veio de uma palestra presencial. Eu fazia uma palestra, entregava um conteúdo de 1h30 de inteligência emocional, porque eu precisava entregar algo para as pessoas. Sim. E depois eu falava, olha, meu objetivo aqui é escolher um franqueado dessa região. Eu só tenho uma vaga, um único franqueado. E aí eu atendi as pessoas no outro dia. Então eu fiquei praticamente 3 anos, cara, minha esposa, a Priscila grávida da nossa 5ª filha, e eu ficando uma semana inteira fora, saindo numa segunda de manhã, e o Oswaldo tomando conta da operação aqui, fazendo, né, a parte prática, né, operacional do negócio. E aí a gente entendeu qual que era a grande sacada. Escolher o franqueado. Que a escolha do franqueado ia determinar. Só ter dinheiro para comprar a franquia não era determinante. Ainda hoje é assim. Eu faço 2 palestras por semana, exatamente, que é um processo seletivo de novos franqueados. Para escolher. Então nós fazemos uma análise técnica
que para nós é a que menos importa. O cara não fala inglês, não é do ramo da educação, isso nunca aprende, empreendeu. Né? Isso aprende, isso é multiplicável. Uma análise emocional. Nós somos uma das únicas franquias que faz um teste de inteligência emocional. No final, não é nem a pessoa nem nós fazemos um teste, determina se a pessoa está no momento de tomar uma decisão de investir numa franquia, num negócio próprio. E aí nós fazemos uma análise financeira, até porque nós somos agraciados, aí nós temos hoje o Santander Franquias, né? Então 50% do valor a pessoa pode pegar até no Santander, com 6 meses de carência. Que legal. E a gente conseguiu isso na pandemia. E aí o que eu queria dizer do Instituto? Quando nós fomos, primeiro ano, 2020, nós inauguramos 15 novas unidades só no segundo semestre, escola presencial, quando teve a flexibilização, então foi só no segundo semestre, e nós comercializamos em 2020, as escolas tudo fechadas, nós comercializamos 67 novas franquias em 2020. 2021, aí foi onde a gente sentiu que valeria a pena o que a gente estava fazendo. Nós inauguramos 40 novas unidades e vendemos 76 novas franquias. Uau, é muita no coisa, ano de 2021. E aí foi onde, naquele momento eu falei, mas a gente estava plantando. E o Instituto Enjoy, hoje a gente fala que o objetivo da Enjoy, mais que tirar o jovem da miséria, é tirar a miséria dentro dele. O objetivo do Instituto Enjoy, que é aberto, o dia que você quiser, nós podemos até gravar lá um dia. E aí o objetivo do Instituto Enjoy, primeiro é tirar a pessoa da miséria. Porque lá é uma obra 100% social, cada franqueado hoje, cada aluno que mantém essa obra social hoje. É 100% gratuito. Entendi. E quando, eu acho que tem um negócio legal aqui, que é, por vocês atuarem diretamente com o comportamento do jovem, vocês também têm a percepção do comportamento que não funciona, né, digamos assim, que o jovem chega. Qual que é esse comportamento mais comum que vocês percebem que o jovem tem, que, digamos assim, assassina o sucesso dele? Que chega até na escola de vocês. Forte, assim. Assassina o sucesso dele. Cara, eu acho que o grande, sim, pra mim, tá? O grande vilão. O grande vilão hoje é a falta de... Tem duas coisas, né? Consciência e competência. Então, assim, a gente só desenvolve a competência depois que você despertou a consciência. Tá. E o jovem, ele não tem consciência. Então, muitas vezes, hoje, a primeira coisa que nós temos que trabalhar é essa consciência. Seu pai não é para sempre. Você quer continuar, às vezes a gente vai despertar numa família um pai que, assim, ele quer acreditar que o filho dele vai ser o primeiro da família a ter um curso superior. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, por isso que primeiro consciência para depois despertar a competência. E o que a gente vê hoje? Muitos pais, inclusive de classe C e D, ele quer despertar uma competência sem o jovem ter tido nenhuma consciência. Tipo, seria, em outras palavras, assim, o cara quer desenvolver habilidade sem saber o porquê que precisa daquilo. Sem saber por que precisa daquilo, sem saber. Então, e hoje, aí eu vou dar um exemplo assim que a gente fala muito, né? Por exemplo, um jovem hoje vai procurar um emprego. Hoje nós fazemos o encaminhamento dos jovens a partir de 16 anos. Nós temos uma ONG, uma igual o CIEE, SBET, para encaminhar o jovem ao mercado de trabalho. Não prometemos emprego para ninguém, mas nós trabalhamos com isso, de encaminhar o jovem. E aí hoje o que nós fazemos? Um dos objetivos principais é trabalhar o comportamento desse jovem, porque ele não tem noção. Ele não tem noção. Verdade, ele nunca ouviu. Então o jovem chega hoje, estou falando um exemplo que vou brincar, ele chega hoje para procurar um emprego de bermuda, com a mão no bolso, mascando chiclete. Aí, velho, eu vim pro trampo, tá pegando alguma coisa aí? Tipo aí, isso. Porque eu era pedreiro, era fita de 1000 graus, os homens estavam em cima, mano, aí, pega o meu currículo aí, passa um fio aí se eu tô dentro da parada aí. É desse jeito que ele chega falando. Mesmo. E então, pra ele, na cabeça dele, isso é algo normal, né? Tipo, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Né? Então ele não tem. Então se não tiver essa consciência, e a gente também tem hoje uma outra consciência que é assim, o que impede hoje? Essa pergunta eu vou fazer para você agora. Isso aqui é legal porque você lida com muito empreendedor. E eu tô com isso muito para mim agora. O que impede hoje um pai ou um jovem da classe C e D pensar ou se sentir apto para ser um empreendedor? Qual que é o principal ponto que impede hoje de a pessoa, pensar em ser empreendedor, ou ser um empresário, ou ter uma empresa, ou ter um negócio? Vou te contar uma experiência que a gente teve aqui. Nessa jornada de entender que a pessoa teria que transformar esse potencial em potência, a gente começou a se questionar. Qual que é o maior desafio disso? Qual que é o maior desafio desse processo? Entre transformar esse potencial em potência é o processo da Forge. Tá, mas por que a maioria das pessoas não passam, não vivenciam isso? A gente percebeu que o principal fator
que dificultava ou que impedia as pessoas de vivenciar isso é elas acreditarem que tinham potencial. Vou usar um exemplo. Olha. Se eu chego pro Denis aqui, ou pra Priscila e falo assim, gente, vocês além de bons empresários, vocês assim, ó, eu percebo que vocês têm um potencial gigantesco pra dar palestra. Aí você assim, nossa, não é que esse menino tá certo? Vamos tentar fazer isso. Aí amanhã lá, vocês vão lá, fazer uma palestra, pô, deu certo, vamos desenvolver isso aqui. Daqui 6 meses, vocês são os maiores palestrantes do Brasil. Que vocês escutaram. Agora imagina o seguinte, você chega no shopping, você chega lá, segurança do shopping, ou você chega no mercado, você fala lá pro cara que tá empacotando as compras e fala assim, meu, você tem um potencial gigantesco pra ser um puta do empresário, faturar milhões. Cara, o segurança do shopping vai olhar pra você, vai passar um rádio e falar assim, gente, vem aqui buscar esse cara que tem um cara maluco aqui, fica de olho nele. Bem, Sacou? Porque o cara veio de uma realidade que acreditar que ele tem um potencial, tem uma capacidade de ter um resultado extraordinário é uma coisa fora do comum. Porque esse cara, ele nasceu, ele cresceu escutando que ele ia dar errado. Que ele tinha que se contentar em ter uma vida de um salário, que ele tinha que se contentar em pagar conta. Então, assim, a gente começou a perceber que, por incrível que pareça, o fator que mais impedia as pessoas de transformar esse potencial em potência é, de fato, elas acreditar que tinham potencial. Então, a gente entendeu que nesse processo da gente levar isso para eventos, para até do evento do estádio, que eu comentei com vocês, era justamente a gente ter a primeira etapa, como que a gente vai despertar essa crença na pessoa que ela tem isso. Porque isso é uma justiça divina, pô. Você ter um potencial. Porque, imagina só, se na Bíblia fala que Deus é amor, que João fala que Deus é amor, amor, na minha percepção, é um sinônimo de justiça. Até porque Deus fala que ele corrigia as pessoas que ele amava. Então, amor é um sinônimo de justiça. Aonde que estaria a justiça se Deus falasse assim, Denis vai pra terra pra prosperar imensamente, cheio de talento, cheio de dom. E Vinícius, você? Não vou colocar nada em você não, porque agora, sei lá, vai lá pra terra e... Não seria justo isso. Então não é assim que funciona. Então, por uma justiça divina, todo mundo tem que ter um potencial. Algumas pessoas não descobrem, algumas pessoas não acreditam que tenham, mas todo mundo tem. Quando você acredita que de fato você tem um potencial, o jogo muda. Sacou? Porque daí, aí você começa a falar assim, putz, se eu tenho potencial para ganhar 10 mil, por que eu tô ganhando 500 e tô contente? Aí que começa a nascer a inconformidade. Porque o cara ele se acomoda em ganhar R$1.000, R$2.000 por mês, quando ele acha que aquilo que ele ganha é aquilo que ele pode ganhar. Tem gente que, não é isso? Tem gente que nasce pensando assim, ó, eu nasci pra fazer. Tem gente que nasce, que foi criado pensando assim, ó, eu nasci pra assistir os outros fazerem. E tem gente que foi criada assim, ó, o que eu tenho que fazer? Né? O que eu tenho que fazer mesmo? Aqui? O que eu tô fazendo aqui? Então, Denis, respondendo a sua pergunta, na minha percepção aqui do Forjando é isso, cara. É as pessoas não acreditarem que tem um potencial. Porque é muito difícil, assim, você tendo esse contato mais próximo até com essas pessoas de classe C e D, pode até confirmar se mais preciso naquilo que eu vou te falar. Mas hoje você chegar para um garoto desse e falar assim, ó, que você pode ganhar 10 mil por mês, o cara deve achar você maluco. Porque ele não consegue enxergar essa possibilidade, né? E muitas vezes, quando você não consegue enxergar o como, é motivo para você desistir de acreditar naquilo. Então, eu acho que o trabalho que a gente precisa, nós aqui como Forjando, como marca, é levar essa crença para as pessoas de que elas têm um potencial e esse potencial pode proporcionar a elas ter um resultado mais expressivo. Tá. Não sei se fez sentido aqui, professor. Não, fez todo sentido, sim. Então, e o nosso papel é isso. Assim, eu resumo isso com testemunho. Esse jovem ele precisa ter referência hoje. Infelizmente, assim, a referência dele é muito pouca. Então, raramente você vai ver um jovem hoje de classe C e D pensando ser empreendedor. Até porque a gente mata os nossos empreendedores na raiz. Pô, o jovem começa a vender um negócio lá, tá fazendo um bico. O Brasil hoje é o país de maior empreendedorismo do mundo, cara. Ganha da Índia, de qualquer um que tenha. E não só empreendedorismo, acho que pessoas como pessoas, potencial de pessoas. Potencial mesmo, de pessoas, isso mesmo. A cada dia se forma um milionário. Né? Isso, um exemplo assim, para entender esse além do empreendedor. Para mim é um absurdo o Brasil não ser uma potência olímpica. Para mim é um absurdo o Brasil não ser uma potência olímpica. Pô, com tudo óbvio que existe vários fatores, lógico, né? Mas assim, em termos de material humano, cara, a gente tem pessoas excelentes em todos os esportes, cara. Em todos. O brasileiro tem que ser estudado. Você entendeu? Então, assim, é até um esforço da nossa parte para não dar certo. Porque quando a gente pensa nos recursos naturais, a gente é muito abundante. Mas muito. Né? Tudo. Então,
desde empreendedor, desde artistas, desde atletas, eu vejo assim que a gente é o país com o maior desperdício do mundo, cara. Você vê pesquisadores do Brasil tendo que ser financiados por outros países, sendo vendidos por outros países, vender pesquisas. Né? É o maior desperdício que existe no Brasil. É verdade. Né? Não sei se você já pararam pra pensar nisso, mas assim, cada esquina você vê alguém que não deu certo, que teria um potencial gigantesco, não foi pra frente, N coisas. A gente tem uma aluna, Darla, não é? Que foi, ela tá na CNN. A Darla Cardoso, uma ex-aluna nossa. Tá na CNN. Cara, então, olha que lindo. Assim. Cara, hoje você vê crianças Imagina mesmo com umas ideias assim, meu Deus, cara, olha né, a gente não tem essa noção disso. A gente lida como se fosse um negócio normal, cara. Como você falou, a gente mata os empreendedores todos os dias. É isso aí. Né? A gente mata os atletas todos os dias. E pra mim, assim, justamente por ter vivenciado isso, pra mim a cultura do brasileiro de, entre aspas, forçar ir para uma faculdade é o que mais acaba. É o que mais acaba. É o que mais acaba. É a cultura do empregado, né? Eu nasci para ser atleta, não, vai ser engenheiro. Eu nasci para ser cantor, não, vai ser médico. Eu nasci para ser empresário, vai fazer administração. Pô. Tipo assim, as pessoas precisam incutir você dentro de uma faculdade, dentro de uma metodologia que para talvez aquela pessoa não faça sentido. E eu me considero até um ponto fora da curva por ter conseguido sair disso. Pô. Porque, cara, eu lembro que foi assim um processo terrível de você conseguir abandonar. Nossa, é muito difícil. Pais, muito sociedade. Difícil, muito difícil. Eu lembro que os meus amigos riam. Nossa, é maluco, você acha que vai ser rico? Tipo... Nossa, tem a história do Tom Carfe, que ele é o cantor, né? E ele canta a música cristã, Infinitamente né? Mais. Infinitamente Mais, que a gente ama. E a gente tava falando com ele, onde a gente deu palestra junto, e ele foi entrar bem antes da minha palestra. Nossa, eu chorei até, né? Imagina. E ele contando justamente que ele tava lá, novinho. 14 anos. 14 anos, tocando o violãozinho dele. E aí passou um cara de carro e falou assim, larga esse violão, isso aí não vai te dar nada na vida, isso daí... Vai arrumar um trabalho. Vai arrumar um trabalho. E aí, quando ele tinha assinado, né? Na Som Livre já tava bombando. Foi carregar o caminhão cheio de CD na época ainda, na época era CD, DVD, né? Foi carregar o caminhão. O cara que tava dirigindo, o caminhoneiro que tava trazendo, adivinha quem era? Era o cara que falou isso pra ele. O cara que falou isso pra ele. Entregando todos aqueles CDs. Como mudar a volta, né? Então, assim, ó, tá vendo? Se ele fosse acreditar no que tava falando assim, ó, larga isso daí não vai dar dinheiro. E ele não. Às vezes é bom você não escutar as pessoas, né? Às vezes é bom. Por isso que é bom ter um mentor, né? Por isso que é bom escutar pessoas certas. Denis, você já chegou, não sei se vocês já perguntaram isso nas escolas, mas você já perguntou pro jovem que chega lá qual que é a perspectiva que ele tem de dinheiro? Do tipo assim, quanto você imagina que você poderia ganhar? Vocês já fizeram isso ou não? Ou em média, assim, até por experiência sua mesmo, você já sacou qual que é a média que ele imagina ganhar na vida dele? Eu não sei assim uma média financeira, tá? Sim. Mas eu vou falar assim, a pessoa enxerga aquilo que ele está vendo. Então a gente procura trazer, porque você não pode ser megalomaníaco, né? Você falar que ele já vai ganhar 10 mil reais, o cara vai tá rindo. Sim. Então qual que é a realidade dele? A realidade dele muitas vezes é um cara que trabalha, que tem um carro lá, mesmo que seja financiado, que conseguiu estar casado, que tem uma casinha ali já. Porque o que foge disso são já os caras que muitas vezes até deturpa a visão desse jovem hoje. Que já são os funkeiros, que vivem já na ostentação, que daí já é outra pegada, entendeu? Sim. Ou muitas vezes até, infelizmente, a realidade do tráfico. Tá. Porque às vezes ele pode estar morando numa comunidade e ele vê, hoje, que lá dentro, né, assim, por que eu vou estudar? Sendo que se eu for pro tráfico aqui, se eu for... O caminho mais curto. O caminho mais curto e eu vou ganhar mais. Eu vou ganhar... Quanto que eu estaria ganhando o que eu estaria ganhando no tráfico aqui? Sim. Então a gente tem que trabalhar hoje dobrado para mudar essa realidade desse jovem. Para mostrar um cara, né, um Eugênio Rufino,
sabe, mostrar um cara que saiu da comunidade mesmo já, sei lá, um Oséias Gomes, para mostrar um cara que saiu de uma comunidade, saiu de uma favela, saiu de uma pobreza e hoje está dando certo. Que não é determinante, né? Não é determinante. Então, essa nossa história de falar assim, ó, a gente teria tudo para continuar no caminho dos vícios ali, ou, infelizmente, é uma estatística cruel. De cada 100 pessoas que se envolvem com drogas hoje, que são escravos dos vícios, a gente tem uma estatística que 2 só se recuperam. Cara, é muito cruel. Caraca, então, você falar de 100, eu e o Oswaldo somos 2. Então, o nível de recaída, de continuar, então isso é muito cruel. Caraca, então a gente alto, trabalha né? hoje com uma conscientização, porque é educação. Aí é prevenção. Porque quando você já trabalha já com a recuperação, aí já é saúde, já é serviço de utilidade pública. Porque muitas vezes você não consegue já. Então o serviço educativo ele acaba entrando como prevenção. Como prevenção. Por isso que a gente tem, por isso que a gente tem essa visão mesmo. A Enjoy é muito mais do que um propósito. A gente tem uma causa. Pô, eu quero trabalhar hoje para mostrar para esse jovem que é uma realidade. A gente sempre até fala. O que o jovem tem comprado hoje? Uma mentira como verdade. Você vê, hoje não tem tanta propaganda de cigarro como tinha antigamente. Sim. Mas qual que era a propaganda de cigarro que a gente vê? Você via alguém triste numa propaganda de cigarro? Sim. Não, é todo mundo feliz. Free, o pelo menos o descolado, bebida. Você vê uma propaganda pessoal triste? Não, é pelo contrário. Né? A propaganda hoje de bebida é praia, é balada, é todo mundo rindo. O que ninguém está contando? Que o vício são minutos de prazer que podem gerar anos de sofrimento. Tem gente hoje entrando por esse caminho e não tendo mais volta, cara. Não tendo uma história feliz para contar. Então você vê numa propaganda o pessoal contando uma história, e eu gosto de brincar, né? Imagina a propaganda do Free, por exemplo. Pô. Então imagina se fosse assim, mostrando a consequência primeiro. Imagina chegando uma pessoa numa cadeira de roda, o cara com trombose, ele acendendo um cigarro e falando assim, ó, fume Free, aí sai a fumaça pelo toco de perna, pelo menos a gente vai ter alguma coisa em comum. Você acha que alguém fumaria? Nossa, tá doido. Oi, é louco que apesar disso esse número cresce, né? Infelizmente é cruel. É assustador assim, né? Você parar que apesar de tudo isso, de todas as coisas que a gente vê, esse número continua crescendo. É muito contraintuitivo, né? É muito louco, né? É muito louco. Tipo, assim. Morre aqui de uma forma muito lenta, muito burra, né? Porque essas semanas eu escutei que você viver nisso é uma forma muito boa de você morrer, né? Porque você sabe que você vai morrer, né? Você, sei lá, cigarro, exemplo. É isso aí. Você sabe que você vai morrer lentamente. Então assim, pô, se você quer morrer, então acho uma forma muito mais rápida, né? Muito mais eficiente de se matar, né? É uma dose homeopática ali, né? É isso aí. Então, apesar de tudo isso, esse número cresce, é assustador mesmo. E outra coisa que eu queria até trazer aqui pra vocês, não sei se vocês já pararam pra pensar nisso. A gente enfrenta muito isso, eu até faço questão de trazer isso para muitas entrevistas, para ver se as pessoas que trabalham com isso também compactuam dessa informação. Hoje trabalhar com educação no Brasil é muito contramão de tudo, né? Totalmente. Não é algo, não é a coisa mais vendável do mundo, né? Em termos de negócio, até comparado a outros, chega a ser ruim, né? Sei lá, um exemplo, se você tivesse uma franquia de hambúrguer, com certeza você comercializar isso seria muito, muito mais fácil, né? Muito mais escalável, né? Em termos de negócio, assim, como é que é para vocês trabalharem com educação? Não deve ser o melhor dos cenários, né? É porque tem que ter uma causa muito forte mesmo, né? Vinícius, eu sou suspeito, né? Porque eu trabalho com educação há 31 anos, né, cara? E eu sou assim, eu sou apaixonado por educação e eu não conheço nada que dê dinheiro tão rápido quanto educação. Você pegar na lista da Forbes hoje, mais de uma dezena de bilionários são do ramo da educação. Uau! Então, por quê? O que que eu na minha cabeça, tá? A galinha dos ovos de ouro da educação é a recorrência. É um negócio escalável. Qual que é a galinha dos ovos de ouro? Hoje você tem um cliente lá. Então você vende um produto, se o cliente ele não pagou você perdeu o produto e perdeu o dinheiro. Educação não, a gente vende serviço. Lógico, a gente vai numa contramão de conscientização, de consumo, né? De consumo, né? Que as pessoas estão trocando muitas vezes um prazer momentâneo, né? Em virtude de muitas vezes de fazer uma escolha definitiva, que é a educação, que é algo que essa é a coisa mais antiga, mas a educação é algo que ninguém vai tirar. Então você acabou de ler um livro, cara, ninguém vai tirar esse conhecimento de você, não tem como. Essa entrevista aqui, o impacto que ela pode ter
de você contar a história, de falar assim, ó, gente, isso pode acontecer, a pessoa pode mudar a situação dela. Quanto que vale isso? Não tem, a gente não consegue quantificar isso aqui. Então a educação, infelizmente, ainda vulgarmente falando, né, acho que ela pode ser assim, ainda é banalizada aqui no Brasil. Por quê? As pessoas ainda não têm a importância. Como diz um ex-presidente americano, acho que o Franklin Roosevelt, não sei se foi o que ele dizia, ou Benjamin Franklin, tá? Que ele diz assim, se você acha a educação cara, experimente a ignorância. Né? Então, o preço da ignorância é infinitamente maior do que a educação. Mas eu vou falar do ponto de vista de negócios, eu não conheço nada, sendo que então franquia, tem muito mercado ainda. Tem muito, mas muito. O digital hoje mesmo, que a gente vê que está bombando aqui, eu acredito que não chegou a 1/3 do que é nos Estados Unidos hoje. Entendi. Então a gente vê, eu tava vendo uma entrevista ontem num cara, não sei em que lugar que era, de um cara que era da Índia. Pô, o cara comprou um produto de $25. Daqui a pouco ele comprou um produto digital, então ele se formou nesse produto digital, mandou um currículo para uma empresa e falou, olha, eu estou disposto a aprender por esse curso que eu fiz. Pô, hoje esse cara tem um dos maiores canais do YouTube hoje de ensinar as pessoas a trabalhar com programação. E o cara começou a vida dele com $25, né? Então o cara... Hoje não é mais... Essa desculpa do não ter dinheiro não cola cara, mais, né? Não tem mais isso, porque o cara tem o YouTube hoje, tem um monte de coisa tranqueira, mas tem um monte de coisa de graça. Sim. Em que se o cara aproveitar ciosamente o tempo dele, pô, é para crescer. Uau, legal. Então, é educação, né? Legal educação ter essa sua visão de quem trabalha já há tanto tempo nesse segmento. Que a gente chegando agora, a gente tem esse desejo ardente, tem muita energia ainda, mas somos novos nesse sentido, né? Do que precisa ser feito. A gente tem muito mais energia do que propriamente experiência ainda nesse segmento. Como dizia no mundo dos boleiros que passam aqui, quando você é muito jovem, tem muita energia, você é o lateral que corre o jogo inteiro e tal, aí, né? Conforme você vai ganhando bagagem, você vai virando aquele camisa 10, que dá aquele toque. Você é assertivo. Romário da vida. O Romário, já perfeito. Né? Então a gente... Muito legal ter vocês participando aqui desse ecossistema. Contem com a gente, tá? Tá ótimo, com o Forjando. Queria agradecer em nome do Forjando de vocês contribuírem o tempo de vocês com essa bandeira que a gente defende aqui, que as pessoas podem transformar o seu potencial em potência. E, cara, vocês estão em casa aqui, sempre que vocês precisarem, vocês podem contar com a gente aqui. Muito obrigada. Também quero convidar quem quiser conhecer o Instituto Enjoy, pode entrar no Instagram, pode ser até no meu Instagram mesmo, @PriscilaSaOficial. A gente vai deixar aqui embaixo desse vídeo. Já vai deixar também. Tá. E aí você pode chamar a gente lá, com certeza eu respondo. O pessoal pensa, mas ela vai responder mesmo? A gente responde. A gente tem um projeto, né? Na verdade, a gente faz o Fé, Propósito e Família há 3 anos no Instagram com Carlos Wizard e a Vânia Martins, que é a esposa dele. Então, há 3 anos... Todos os domingos, 8h da noite. Tá lá, eu e o Denis Sack, meu esposo abençoado. O Carlos Wizard, bilionário Carlos Wizard, um homem abençoado com a sua esposa Vânia Martins. E a gente faz o quê? Toda semana a gente tem um tema que a gente ajuda as pessoas a colocar as suas prioridades para falar assim, o sucesso também é espiritual. Né, para ensinar as pessoas, não adianta você ter sucesso fora de casa e um fracasso no lar. Então, a gente também ensina isso e a gente atende todo mundo que chama lá, eu quero oração, eu quero entender sobre a minha vida, eu quero, respostas. Chama a gente no direct, a gente responde. Uau, então, assim, pode chamar que nós estamos para servir e convidar vocês também para o Fé, Propósito e Família. E eu e o Denis, a gente já vai lançar aí... estamos com o Edson, né? A gente vai ter o programa que é Empreendedores com Propósito. Então, logo vai ter novidades. Tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, né? Isso aí. Vai passar na TV aberta. Uau, que legal. E eu vou passar para você. A gente precisa desse movimento, dessas pessoas que falem mais disso, porque isso precisa ser mais normal do que ir para uma balada, por exemplo. Né? Hoje a roda de amigos é muito mais normal você falar sobre bebida e balada do que propriamente empreender, do que
tratar dessa vida espiritual, por exemplo, de trazer esses... Então isso tem que ser mais comum, mais normal do que falar de balada, né? E eu quero trazer aqui o meu livro, que o prefácio quem vai fazer é o Carlos, o Wizard, né? Eu quero agradecer ele, que ele é o meu mentor maravilhoso de vida, assim, enquanto ele e a esposa dele são abençoados, e ele vai fazer que o livro Não é Coincidência, é Deucidência. Aí eu quero trazer alguns livros até para você dar de presente pro pessoal. Então fechou, conta com a gente. Conta com a gente. E a gente termina aqui sempre com uma pergunta em comum para todos os convidados, tá? E essa pergunta ela é assim, ó. Se hoje fosse o último dia de vida de vocês, e vocês tivessem que escolher uma mensagem para deixar para as pessoas que escutam, para os familiares, para as pessoas que acompanham vocês, qual mensagem vocês escolheriam para deixar? Começa você? Ou eu? Bom, eu vou falar para vocês assim que a primeira coisa que eu penso na minha vida é que falar para as pessoas assim, e que eu gosto de falar para cada pessoa. Você não imagina quanto você tá próximo ao sucesso quando você pensa em desistir. Não desista. Você quer pensar em qualquer coisa, mas não desista. Porque quando você pensa em desistir, você tá tão próximo ao sucesso, né? O que aconteceu na nossa vida é o que eu costumo passar para as pessoas, é o que deu resultado na nossa vida, é o que eu passo para as pessoas. Então, assim, elas tiveram anos de sofrimento, mas o Senhor, Ele traz tudo que elas perderam em dias. Uau. Deus traz em anos, aliás, tudo que elas perderam em anos, Deus traz em dias na vida delas. Então, deixa esse controle remoto aí na mão de Deus, mas também faz essa diferença, né? A gente tem que ir atrás e ter a ação, a motivação. Qual é o motivo que te leva a essa ação? A gente tem que ter esse motivo. O motivo é a causa para abençoar pessoas, o motivo é você servir. Então, assim, servir é a recompensa. Uau! E você, Denis? Então, eu gosto de uma fala assim já antiga, né, que diz assim, o sucesso demora anos para acontecer de repente, né? Exatamente. Então, uma coisa que é incomum, que você pegar todas as pessoas que você entrevistou aqui já, são pessoas que plantam muito. Você fala, a dica que eu posso dar para alguém é o que eu procuro fazer na minha vida. Só existe colheita se houver plantação. Então, a gente tem que estar sempre perguntando, o que eu estou plantando hoje? O que eu estou fazendo hoje? O que eu estou colhendo hoje é resultado do que eu plantei ontem. E o que eu estou plantando hoje? Então, e aí, a característica das pessoas de sucesso, de pessoas extraordinárias mesmo, pessoas que venceram em todas as áreas da vida, é continuar plantando, mesmo no período em que a pessoa está recebendo abundantemente. A pessoa, o cara já é bilionário, o cara está ganhando dinheiro, o cara está tendo uma vida próspera, abençoada, mas nesse momento, a pessoa continuar plantando, aí o cara tem que ser sujeito homem mesmo, tem que ser sangue nos olhos, né? É a pessoa que realmente o que faz a diferença no final de tudo, né? Porque a Pri falou uma coisa, né? A gente aprende a derrota. Uma vez eu ouvi o Mário Magalhães, até foi mentor aí do Flávio Augusto, e ele dizendo uma fala que me chamou muita atenção, que diz assim, aprender com a derrota, nós somos obrigados a aprender. Querendo ou não, você vai ter que... a gente vai ter que parar de reclamar no momento. Natural, né? É um processo natural. O que mata alguém não é o mergulho, sim o fato da pessoa permanecer embaixo d'água. Em algum momento a gente vai ter que voltar e começar de novo. Aprender com a vitória, aí é difícil, cara. Aí é só para os que estão acima da média mesmo, aí né? É só para aprender com a vitória, é acima da média, cara. Isso aí, esse é o que eu quero hoje, isso é o que eu desejo para a minha vida e para a vida das pessoas, que a gente aceite a vitória e continue crescendo. Permanecendo humilde nas vitórias, isso que eu quero. Tem aquela frase do Warren Buffett que fazer para o mundo, mais para o mundo do que o mundo faz por você, isso é sucesso. Uau. E a gente compactua 100% disso. Eu percebo isso nas pessoas que passam aqui também. Eu acho que quando a gente muda essa chave dentro da nossa cabeça, né? De que quando chega, continuar fazendo, continuar passando pelo processo diariamente, é o que vai nos diferenciar a longo prazo das demais pessoas. E estou muito feliz da gente ter trazido esses assuntos aqui. Acho que foi muito diferente. Né? Acho que falar sobre os jovens, sobre os desafios que as pessoas enfrentam hoje de forma prática, é o que pode trazer essa consciência, como você comentou aqui, né?
E, cara, obrigado mais uma vez. Gratidão. Tá? Ixi, E aproveitando maravilhoso. os agradecimentos aqui, eu queria agradecer a nossa parceira, a BMW do Brasil, a Gran Brasil, que nos ajuda a fazer isso, que acredita nesse processo de transformar o potencial das pessoas em potência e que nos apoia tanto, que nos ajuda a ir ainda mais longe. A Alta Performance é BMW e BMW é Gran Brasil. As redes sociais do Denis e da Priscila estarão aqui embaixo desse vídeo e vocês vão poder acompanhar aí mais da trajetória da Enjoy, do Instituto e de tudo isso que eles acreditam em poder transformar a vida dos jovens. Nós ficamos por aqui, nós nos vemos no próximo episódio. Um beijo no seu coração e uma ótima semana para vocês.